Fala pessoal, vamos falar das possíveis entradas do índice do dólar para o dia 23 do 1. Também vou dar uma analisada aí no Ibov, no índice futuro, dólar futuro aí para a próxima semana aí a gente operar. Então o que a gente teve aqui no índice? O índice abriu com gap de baixa aí, rompendo a média de 200. Aí fez um pullbackzinho, então se ele viesse para baixo poderia dar uma venda, só que é um pouco arriscado em função da mínima do dia anterior, aí um fundo importante aí em verde que a gente marcou. Porém, a gente esperou o preço corrigir, aí ele veio, fez um pivôzinho aqui, e fez esse pivô, não conseguiu romper a média para cima, então a gente acreditou no movimento para baixo. Como eu falei antes, uma venda arriscada em função dessa mínima do dia aqui anterior e um fundo importante, mas o operacional acabou dando essa entrada, então ele fez um pivôzinho dentro desse range aí, poderia andar um pouco mais, porém ativou a entrada e acabou estopando a gente nesse topo aqui. Aí o preço rompeu as médias para cima, fez um pullback na média de 200, aí sim a gente conseguiu aí fazer um trade que andou nos dois alvos e quase chegou no terceiro aí. Deu para andou mais de 500 pontos e o segundo alvo foi 350 pontos. Então acabamos aí tomando um stop e um gain na parte da manhã. A parte da tarde aí, sexta-feira, volume baixo, então mercado aí sem nenhuma direção, ele foi rompendo as médias para baixo, rompeu para cima, acabou corrigindo aqui. Se for traçar aí uma espécie de uma bandeirinha aí, para quem sabe aí nos próximos dias romper e ir para cima. Então a gente acabou fazendo duas operações no índice. O dólar aí, fizemos um trade na parte da tarde. Então o que a gente teve? O mercado veio forte para cima, testou a máxima do dia anterior, veio nas médias aqui. A gente não fez essa compra porque o stop estava caro. Se fizesse, ia tomar stop. Então a gente acabou esperando um pullback para deixar o stop mais barato e entraria nesse topo. Mas ele acabou fazendo um topo duplo e veio para baixo. Para quem comprou, vendeu aqui nessa estrela cadente aqui, quem gosta do price action aí se deu bem e buscou aí. O preço andou mais de 50 pontos aí só nesse trade. Acabamos não fazendo nada, até porque tinha essa média de 200 aqui em cima. Aqui também não fizemos nada nessa venda aqui, tá? Se você for analisar aqui, o mercado fez um movimento de baixo, corrigiu até 20. Ele fez um pivôzinho dentro aqui. Poderia até vender nessa violação desse fundo com stop aqui em cima, mas acabamos não fazendo. Para quem fez foi uma venda correta. Poderia projetar esse movimento aqui, o preço aí bateu no primeiro alvo e chegou próximo do segundo. Porém, estava no horário do intervalo e eu acabei não pegando esse trade aí, mas para quem fez foi uma venda correta. Aí a gente viu que o preço rejeitou esse fundo aqui, bastante volume, rompeu as médias para cima e fez uma correçãozinha aqui. Tocou na 20, não rompeu a 20 para baixo. Aí veio, testou a VWAP, fez um giftzinho e fizemos uma compra na violação desse topo. Aqui tinha três opções de stop. Poderia ser um stop no gift aqui abaixo do candle 69, um stop pela média de 20 ou no fundo anterior. Então poderia escolher. A gente projetou no nosso grupo lá esse pivôzão aqui e o preço parou no segundo alvo aí, dando pra gente 24 pontos aí. Um ótimo trade para finalizar o dia no dólar aí. Beleza, pessoal? Vou comentar sobre o índice, tirar aqui para a gente conseguir ver o volume. Então, o que a gente teve aí nessa semana que passou? Um movimento forte de alta aí. Até já marquei as retrações desse movimento de alta. Então, é saudável o preço corrigir até as retrações e continuar o movimento de alta.
Então seria saudável uma correção até esperar as médias aqui se aproximarem do preço e continuar esse movimento. Aí pode ser projetado esse pullback para cima ou até mesmo esse pivôzão aqui para cima e buscar alvos aí, quem sabe buscar esse topo anterior aqui e a média de 200, tá? Caso o preço segurar nesse topo aqui, então a gente está numa região de topo, pode também segurar e ir para baixo. Daí o mercado vai buscar alvos para baixo aí. Mas o mercado aí está subindo com volume acima da média aí, se você for ver quando faz o pullbackzinho aqui um volume mais baixo, então ele está com sinais aí que é um mercado mais altista aí. Média de 20 já virando para cima. Então a gente tem esse cenário aí de um movimento mais corretivo até as médias e um possível movimento de alta. O índice futuro, gráfico diário que a gente pode marcar esse movimento de alta aqui, essas retrações. É um cenário bem parecido aí com o índice, com o Ibov, tá? Então é saudável aí ele fazer essa correçãozinha aqui, tocar nas médias e continuar o movimento, tá? Como ele está forte, pode ser que ele toque na média de 9 e vá para cima, ou ele vai esperar a média de 20 aí, que é que eu prefiro, tá? Se tocar na média de 20, ativa um power breakout aí e a gente pode projetar esse movimento para cima. Então, cenário aí altista também para o índice futuro. O dólar rompeu aí a média de 200, tá? Ele formou um pivôzinho aqui. A gente pode projetar esse movimento maior aqui para baixo. Pode ver que ele veio, tocou no primeiro alvo, tem esse segundo alvo aqui e o terceiro aqui embaixo. Então, o que a gente pode prever aí para o dólar? Ele está fazendo movimentos descendentes. Agora é saudável uma correçãozinha para as médias e continuar aí esse movimento de baixa. Tá? Então esse seria aí o primeiro cenário para o dólar. Tá? Ou pode ser que segure, seja um falso rompimento aqui e vá novamente para cima e romper as médias e testar esse topo anterior aqui. Então, mas temos um cenário mais baixista aí para o dólar futuro. Também queria comentar sobre o Bitcoin, tá? Eu tenho esse ativo aí para essa moeda, né? Para longo prazo aí, tá? Compro uma parcela aí todo mês. Eu havia projetado esse movimento para baixo, ele bateu nos 3 alvos, segurou no segundo, rompeu agora, fez um pullback nesse segundo e veio forte para baixo aí nesses últimos dias. Tá agora testando esse terceiro alvo, tá? Então o que a gente pode prever aí, esperar do Bitcoin é que ele faça aí novamente uma correção na média de 20, que é que ele está respeitando bastante, e ainda continue para baixo. Então a gente pode agora, se caso ele romper esse terceiro alvo, a gente pode projetar esse pullbackzinho aqui que ele fez, esse último pullback para baixo. Traçar de novo aqui. Então ele pode romper esse terceiro alvo. Se você for ver, traçando esse último pullback aqui para baixo, o mercado tocou no segundo alvo e está corrigindo. Pode vir ainda nesse terceiro. Então, até ele ficar abaixo da média de 20, ele está numa tendência de baixa. Caso ele vir testar a média de 20, romper ela, fazer um pullback e ir para cima, a gente tem um pivô, tá? Então, por enquanto aí, mercado do Bitcoin uma tendência forte de baixa aí. Temos esse fundo anterior aqui, tá? Que ele pode respeitar também caso chegar nos 29 mil dólares. 29 mil dólares. Beleza, pessoal? Então, esse foi o vídeo aí com a análise do Ibov, índice futuro, e do Bitcoin. Valeu?